Quando um licenciado, como é em Portugal, chega, portanto uma pessoa que tem já uma licenciatura, chega à preparação para ser professor, espera que a universidade, ou os professores da universidade onde está a preparar-se para ser professor, lhe deem uma didática, lhe deem modos de fazer, lhe digam como é que se faz, como é que se ensina a escrever, como é que se ensina a ler, como é que se ensina a contar, como é que se ensina. E, portanto, o ponto de vista do professor formando é sempre o de aprender a ensinar. E, portanto, espera que alguém lhe diga como é que se ensina. E penso que isso também me aconteceu a mim na universidade, foi exatamente isso que os professores fizeram comigo. Tinha aulas de didática, diziam qual seria a melhor maneira para ler um texto, para interpretar um texto, qual seria a melhor maneira para escrever um texto argumentativo, davam-me regras para eu saber que num texto argumentativo tenho de considerar primeiro isto, depois aquilo, depois aquele outro, e portanto tudo isso passava efetivamente por aulas, por lições. No meu caso, na universidade, com estes alunos, eu recusava as lições e, portanto, aquilo que tentava constituir com o grupo de futuros professores era uma desconstrução dessas situações todas que eles mesmos viveram enquanto alunos e do conhecimento que eles tinham da escola, para podermos perceber como chegar aos seus futuros alunos e como, no fundo, situarem-se sempre do lado da aprendizagem dos alunos e não do seu lado enquanto ensinantes, pessoas ensinantes. Ora, isso, em alguns, criava muita incomodidade. Alguns alunos, futuros professores, criava muita incomodidade. E, portanto, os primeiros embates eram muito difíceis, porque esperariam sempre que eu dissesse como é que eu vou ensinar e qual é o melhor manual, qual é o melhor livro para eu poder ensinar isto ou aquilo às crianças. Portanto, essa desconstrução levava tempo, tinham de discutir muito entre si, tinham de criar situações em que no planeamento deveriam sempre pensar o que é que o aluno deveria fazer e não como é que eles deveriam ensinar. Então, no ano a seguir, normalmente eles vão para uma escola e ensinam, voltam à universidade e fazem análise com o professor da universidade acerca do que estão a fazer com os alunos. E quando os alunos, esses professores formandos chegavam à minha sala, queriam sempre dizer-me: professora, eu fiz desta maneira, eu fiz daquela, eu fiz da outra. E eu pedia-lhes sempre, depois disso, que me dissessem: sim, muito bem, mas isso para mim não é tão importante. O que eu quero saber é o que é que os alunos fizeram a partir daquilo que lhes pediu. E com que objetivos, como é que fizer, descreva-me isso, descreva-me as práticas dos alunos, como é que eles estavam a ocupar o tempo, que aprendizagens é que foram conseguidas, etc. Portanto, era sempre esse desafio para passar para o lado da organização social das aprendizagens e não da organização do ensino, que é aquilo com que as universidades normalmente estão preocupadas. Isso, portanto, levava-os a que progressivamente eles fossem percebendo como até as próprias escolas onde eles estavam a ensinar não faziam isso. E eram elas mesmas opacas e recusavam esse pensamento. E, portanto, alguns alunos, quando percebiam esse lado de como poderiam descobrir os interesses, as necessidades das crianças e como poderiam construir o seu trabalho a partir daí, isso era uma revelação muito grande e, portanto,
obrigava-os a ser também professores diferentes, não é? E a situar-se de um lado da cultura e do conhecimento que a própria escola, para que a escola os deve desafiar, e nesse sentido o trabalho sobre a escrita é um trabalho que tem de ser muito exaustivo, e era portanto muito exaustivo com os meus próprios alunos na universidade. Eles tinham de escrever muito sobre o que faziam e simultaneamente eles deveriam desencadear muita produção escrita com os seus próprios alunos.